Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Deixa eu ver que número é a nossa quinta técnica, número 121. Sejam bem-vindos. Nós tivemos um incidente, tem a ver com o furacão Sandy dos Estados Unidos, que deixou a empresa que nos proporciona a possibilidade de podermos transmitir vídeo online, deixou essa empresa sem energia elétrica. Sem energia elétrica numa situação que provavelmente essas empresas todas têm seus data centers em locais onde pode se ligar geradores, né? Mas alguma coisa aconteceu que essa empresa ficou sem energia elétrica, provavelmente proibida de ligar aparelhos de energia elétrica em Nova York, e até há pouco tempo, até hoje no meio da tarde, nós estávamos impossibilitados de transmitir por conta dessa falta de energia elétrica na Livestream, que é a empresa que nós usamos para fazer a transmissão. A energia voltou e nós estamos aqui, vamos fazer a nossa quinta técnica, até porque eu acho que nós estamos tendo uma importante indicação. Infelizmente, ou felizmente para quem está vendido, é uma indicação de baixa. Muito bem, então vamos lá, começando com o índice Bovespa. A situação é a seguinte, esse é a indicação técnica mais importante, o rompimento dessa reta que vem desde o começo da alta iniciada em 2002. Nós tivemos esse processo rompido, depois nós tivemos o que eu entendo vai poder, por enquanto não dá para a gente afirmar categoricamente, mas eu acho que mais para frente nós vamos tranquilamente, isso vai, digamos assim, povoar livros de análise técnica, como sendo uma reta de suporte que foi rompido, o mercado depois voltou, fez um pullback para essa reta, deixou um topo inferior ao topo anterior, que foi o topo pós-subprime, né? Foi o topo, na verdade, foi o topo anterior ao rebaixamento dos Estados Unidos, foi esse topo aqui de novembro de 2010, que foi o que precedeu essa grande queda no final aqui, pelo rebaixamento dos Estados Unidos, pela S&P, né, rebaixamento do rating dos Estados Unidos. Então, depois nós tivemos esse pullback, o pullback foi até a antiga reta suporte, que ofereceu resistência, deixou um topo anterior a esse último topo, e aí nós tivemos também esse processo de alta rompido, indicando que esse processo todo aqui foi apenas uma reação do que eu entendo ser uma tendência de baixa de longo prazo que está começando. Tendência de baixa que terá tido seu topo aqui, isso aqui deverá ter sido a onda 1 dessa tendência, isso aqui é a onda 2, e agora nós estaríamos na onda 3. Mais precisamente, nós estaríamos começando a onda 3 da onda 3. Então, um processo de baixa, que seria a onda C, é composta de 5 ondas de baixa. Eu acho que esse processo aqui pode ser chamado da onda 1, esse processo todo é a onda 2. Agora nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, é a onda 3, depois ABC, e depois 1, 2, 3, 4, 5, e sabe-se lá onde vai parar. Nós temos uma noção de onde possa parar isso por conta das proporções Fibonacci. Até onde podemos ir? Podemos ter uma ideia, traçando Fibonacci, que está aqui traçado. Primeiro número Fibonacci, bate aqui no fundo do subprime. Segundo número do Fibonacci seria o equivalente hoje a 25 mil pontos. Eu tenho uma tranquilidade muito grande de entender que é completamente, perfeitamente possível que o mercado, nessa onda C, do que eu entendo está começando a acontecer agora, corrija pelo menos 50% desse processo de alta iniciado em 2002 e terminado aqui em 2008, que traria os preços no que equivale hoje a 25 mil pontos aqui no Ibovespa diário nominal. Bem, vamos ver o curto prazo o que pode estar nos dizendo. Ele nos diz claramente que estamos vendo aí uma bandeira de baixa, que vou delimitar ela aqui para vocês, é isso aqui. Está o mastro aqui, muito claro, e está o nheque, 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 que significa que nós devemos ter uma outra perna dessa para baixo, na mesma direção, a partir de já, assim que nós vermos o mercado fechar abaixo de 57 mil, eu acho que isso pode ser até amanhã mesmo.
Acho também que a gente tem que ficar muito esperto. Quem opera no mercado de ações tem que pensar seriamente em não passar esse fim de semana agora com suas ações, sua carteira de ações desprotegidas. Eu acabei de estar com um amigo que eu não via há muito tempo, fez curso comigo, e disse que ele foi orientado para comprar ações de duas companhias que dificilmente cairiam. Uma delas era a Petrobras e a outra OGX. Isso foi na véspera da queda grande de OGX. Isso é apenas um exemplo, mas desmistifica um pouco, e bastante até, podia dizer, essa ideia que as pessoas têm de que só porque operam ou tem na carteira ações de companhias boas, sólidas, grandes, essas ações não devem necessariamente cair. Qualquer ação de qualquer empresa, por melhor que ela seja, pode cair, e pode cair muito, porque ela está implantada no planeta Terra, que está sujeito a, por exemplo, um furacão atingir Nova York. E sabe-se lá quantas empresas não tiveram suas ações em alta, quantas empresas não tiveram suas ações em baixa por conta do furacão, que é um ato de Deus, como dizia Charles Dow. Atos de Deus não são necessariamente previsíveis, não é? Muito bem, então nós estamos com uma bandeira de alta, por isso o nosso viés, nós estamos com uma bandeira de baixa, e portanto o nosso viés é de baixa. Eu entendo que os preços estão caminhando, deverão estar caminhando rapidamente aí nos próximos dias ou semanas para esse fundo a 52/53. O suporte deve ser encontrado aí por volta dos 52.500. No caminho, 56.200 e 55.500 devem oferecer algum tipo de suporte. Quer dizer, isso significa que talvez o mercado dê uma paradinha aí nos 56.200 ou dê uma paradinha aí nos 55.500 antes de ir para o seu próximo objetivo, onde a gente tem um suporte mais importante, que é 52.500. Muito bem, índice futuro. Índice futuro apresenta um patamar muito parecido. Aqui a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente vê que esse processo do Lula foi rompido, tivemos o subprime, mas a gente também tem condições de traçar essa reta aqui. Essa reta, ou talvez essa reta aqui. A gente podia argumentar que isso não foi rompido ainda. Essa reta especificamente não teria sido rompida. Eu acho que isso é válido, mas eu acho que o processo de topos em baixa e fundos no mesmo nível aqui recentes, que não são tão recentes, porque nós estamos vendo fundos... Isso aqui, minha gente, tecnicamente é o mesmo nível, tá? Vou dar um zoom maior aqui para mostrar para vocês que o corpo real está praticamente no mesmo nível que foi atingido aqui, no mesmo nível que foi atingido aqui. Isso aqui é agosto de 2011, o rebaixamento dos Estados Unidos. Isso aqui é outubro de 2011. E isso aqui, nós temos três fundos aqui em junho desse ano, de 2012, outro em junho de 2012, outro em julho de 2012 e outro em julho de 2012. Quer dizer, na verdade, são 4 fundos a 54 mil, no caso do índice, né? E é para onde eu acho que os preços estão caminhando. Fizeram esse mastro para baixo e entendo que isso aqui é uma bandeira ou uma flâmula que deve projetar os preços para baixo, aí para teste desse suporte aqui. Então, o que nós temos aqui nesse prazo, que não é tão curto assim, é mais de ano, nós temos topos consecutivamente mais baixos e fundos em mesmo nível, e isso sugere que esse processo vai ser rompido para baixo, que essa reta vai ser rompida, e se essa reta for rompida, aí a gente tem que pensar em também traçar Fibonacci, e aí o processo de Fibonacci nos leva para só um minutinho, por favor, eu estou vendo um processo aqui. O processo Fibonacci nos levaria provavelmente para o fundo do subprime, que está
a 44, 42 mil pontos. Isso no índice futuro. Mas no índice a gente observa que quando essa parte do meio é rompida, como foi o que aconteceu aqui em 2000, de 2000 até 2002, depois que esse nível de 48 mil aqui foi rompido, os preços costumam caminhar até essa parte de baixo aqui, que está lá nos 28, 26 mil e talvez 24 mil, que é a projeção que eu mostrei para vocês no à vista, né? Então, eu acho que se esse processo for rompido, acho que a gente tem boas chances de chegar aqui, onde os preços já chegaram em 91, em 90, em 90, em 91, em 92, em 95, em 98 e em 2002. Então, nós estamos também no índice futuro com viés de baixa, no curto, médio e longo prazo. Vamos ver o que o S&P está mostrando para a gente. O S&P teve 2 dias forçados de feriado hoje. Eu estou agora mostrando aqui o gráfico diário para vocês. Eu acho que o que nós temos de muito importante no S&P é a constatação de que houve uma tremenda expansão econômica nos Estados Unidos, e tira os preços de 100 e leva os preços para 1.400, 1.400, 1.500, aliás 1.550, nós temos uma variação de 1.450% ao longo de 20 anos, de 18 anos, aliás de 20 anos, porque isso aqui sai de 80 e vai até 2000, né? Então são 20 anos de expansão econômica. Se a gente traça a Fibonacci aqui de baixo, a gente vê que o primeiro número Fibonacci está longe de ter sido atingido. O primeiro número Fibonacci estaria aqui em 550, se os preços caírem para 550, que é apenas encostar na faixa Fibonacci, nós estamos falando de 60% de baixa nos Estados Unidos. Se eu acho que isso pode acontecer, claro que acho. Eu já vi acontecer isso inúmeras vezes nos mais de 30 anos que eu olho gráficos aí, muitas vezes o dia inteiro olhando gráficos. Sim, já vi isso acontecer diversas vezes e acho que os fatores fundamentais que estão cercando o mundo hoje estão todos indicando muito claramente para essa direção, os gráficos estão indicando para essa direção. Ou seja, é só a gente olhar aqui no S&P e constatar que os preços estão muito próximos do topo de 2000, estouro da bolha do Nasdaq, estão muito próximos do topo anterior à crise do subprime. E aí a questão é saber, será que nós vamos até o topo e daí vamos romper o topo? Ou será que nós estamos próximos a ver acontecer algo muito parecido com o que aconteceu aqui das 2 últimas vezes que o mercado chegou próximo desse nível? Eu acho que está muito mais próximo de acontecer algo como isso, ou pior ainda, né? A gente acha que tem que ficar muito atento, eu estava falando isso, depois desviei a atenção, porque daqui a uma semana vai acontecer eleição nos Estados Unidos. Minha gente, se a bolsa está em alta, é bom para o Obama. Se a bolsa está em baixa, é bom para o Mitt Romney. Eu acho que o partido dominante tem meios de tentar ver se faz a bolsa não cair. Por outro lado, a gente tem que lembrar que isso tem que ser combinado com os russos, né, como dizia o Garrincha. Os russos são os republicanos, que a gente podia representar como os texanos, o grupo do Bush, que tem uma certa bala, uma certa dinheirama. Eventualmente, esses caras podem estar armando alguma para, de repente, detonar o mercado de capitais e dar um ar de crise às vésperas da eleição, o que pode ser prejudicial para o presidente Obama. E, portanto, nos próximos 10 dias, eu acho que nós vamos ter uma gangorra enorme, nós vamos ter uma volatilidade enorme, porque eu não tenho a menor dúvida de que o mercado futuro, o mercado de valores, de ações dos Estados Unidos, será usado nessa eleição. Tentará ser manipulado por um lado e por outro lado. Um lado tentando segurar, o outro lado eventualmente tentando descer o porrete no mercado, descer a patada no mercado, né? Porque o Obama está com os touros, Mitt Romney está com os ursos. Muito bem. Então, o que temos nos Estados Unidos? Temos exatamente a mesma coisa. O mercado teve 2 dias de feriado e hoje colocou simplesmente mais
um candle dentro dessa bandeira. Isso aqui é uma bandeira de baixa, esse mercado cai e acho que vai romper essa reta. Se romper essa reta, minha gente, se eu sou administrador de um fundo de longo prazo, fundo de ações nos Estados Unidos ou um fundo soberano, se eu entendo um pouquinho de análise técnica e se eu vejo que uma reta de 1, 2, 3, 4 anos com 1, 2, 3, 4 pontos é rompida, eu não penso duas vezes, eu fujo do mercado e mais, penso seriamente em entrar vendido short. Se essa reta for rompida, é exatamente isso que eu espero que aconteça. E a gente deve imaginar que embaixo de uma reta que eu entendo é extremamente confiável, estão colocadas as ordens de stop da torcida do Chicago Bulls e do New York Yankees. É lógico que isso é modo de falar, mas existem muitas, milhares, milhões de ordens de stop, de venda logo abaixo dessa reta. Se essa reta for rompida, toca essas ordens de venda e esse mercado pode desabar. Nós temos uma bandeira de baixo que está mandando os preços lá para o teste dessa reta suporte. Nós, que damos consultoria para um fundo de investimento, logicamente estamos vendidos. Hoje nós estamos vendidos, deixa eu ver aqui a nossa... eu vou colocar aqui a nossa posição em controle de ordens. E vou mostrar aqui para vocês os stops. Nem dá para vocês lerem aí, mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições de venda. E, aliás, 10, porque hoje nós vendemos o índice futuro. Nós estamos vendidos até ontem, pegamos uma baixa. Ontem nós não gostamos do fechamento, liquidamos e hoje acabamos vendendo de novo um pouquinho abaixo, perdemos aí 200 pontos, mas continuamos vendidos no índice futuro. Então nós estamos com 10 posições de venda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou se já está 1, 2, 3. São 9 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. São 9 posições que o índice futuro já está considerado aí. Muito bem. Então estamos baixistas e recomendo especial cautela nessa próxima semana por conta da eleição dos Estados Unidos e por conta da proximidade dessa reta suporte em que os preços estão. Vamos olhar o Dow Jones rapidinho e já vamos entrar em análise de Vale e Petro. Estou vendo uma coisa aqui que também vou querer mostrar para vocês, que é Petrobras, aliás, que é o gráfico. Bem, Dow Jones já está na reta. Isso é uma das razões que me faz ser pessimista com relação ao teste da reta do S&P. Porque o Dow Jones, como se vê, já está na reta. Que reta? Essa reta que vem da queda do subprime e passa por esses 2 pontos. Então, é uma reta de 1, 2, 3 anos com um ponto em 2009, outro ponto em 2011, outro ponto em 2012. E agora o mercado está tomando um cafezinho em cima dessa reta, perigosamente testando essa reta e o suporte a 13 mil. Se nós vermos o Dow Jones abaixo dos 13 mil, um bom fechamento abaixo dos 13 mil, eu acho que vai ser um pouco de pá de cal sobre o processo de cabo de guerra entre touros e ursos. Dow Jones abaixo de 13 mil, eu acho que é pá de cal no sentido de que ursos ganharam a batalha e os touros vão começar a desmoronar, e isso é equivalente a tocar milhões de ordens de stop, e o mercado eventualmente pode cair muito, principalmente se isso acontecer logo após a eleição dos Estados Unidos. Porque se o mercado começa a cair logo após a eleição dos Estados Unidos, o que se pode inserir não é que o mercado não gostou que o Obama foi eleito, é que o Obama e seu time estavam segurando os preços artificialmente, porque vocês sabem, eles mandam
na CIA, no FBI, no Fed não necessariamente, mas Pero sabe como é, né? Então, eu acho que eles podem sim ter uma influência no mercado. E se eles têm essa influência e o mercado começa a cair logo após o Obama, significa que eles fizeram um esforço danado para segurar o mercado até lá, e aí eles estão desarmando as posições deles, porque segurar o mercado significa comprar um monte, e uma hora você tem que cair fora. Quanto antes você cair fora, melhor, porque se o mercado vai cair, você está segurando ele artificialmente, quanto antes você cair, é melhor, porque você vai vender mais em cima, não é verdade? E eventualmente vai perder menos ou vai ganhar mais. Então, eu acho que isso deve ser interpretado de uma maneira muito negativa. É lógico que eu também vou estar olhando na análise técnica, a análise técnica vai estar me mostrando que retas importantíssimas de suporte foram rompidas, e isso são importantes indicações de baixa também. Mas, filosoficamente, aí, estrategicamente, fundamentalmente e falando, eu acho que pode entender também que se o mercado cair após a eleição, e seja lá o Obama eleito ou não, se o mercado cair, é porque deixou-se de segurar os mercados para tentar influenciar a eleição americana. Não se esqueçam que está em jogo a presidência dos Estados Unidos. O mando do planeta Terra está em jogo. Não é pouca coisa, né? Muito bem. Então, bandeira de baixo também no Dow Jones e, logicamente, nós estamos vendo a mesma coisa acontecer. E aqui no Nasdaq, a gente está vendo também um processo ainda talvez mais sério, né? Porque aqui a gente está vendo, eventualmente, a reta já rompida, o mercado embandeirando, fazendo uma bandeira embaixo da reta que também vem lá do fundo do subprime. E é uma reta que também tem 1, 2, 3, 4 anos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Uma reta muito confiável que foi rompida e muito baixista também, então, essa situação. Vou mostrar para vocês o dólar, onde a gente tem essa situação. Esse é o dólar nominal, isso aqui é o fundo, aliás, corresponde ao fundo anterior à entrada do presidente Lula. O presidente Lula entra, o dólar começa a cair. Isso aqui é a alta correspondente à queda do subprime. E agora nós estamos nessa situação. Tivemos um primeiro movimento de alta, uma correção, um segundo movimento de alta, e os preços estão se acumulando nessa acumulação que eu acho, quero crer que tem toda a característica de que dará continuidade a esse movimento anterior de alta. E nós aqui já temos essa reta que está sendo... Perdão, não estou mostrando o gráfico. E também não mostrei o gráfico do Nasdaq, mil desculpas, está aqui o gráfico do Nasdaq. Essa é a reta que eu mostrava para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Essa reta eu entendo que foi rompida, e isso é mais um ponto a favor de que o S&P, que é o cara que manda no mundo, vai romper a reta suporte dele. Se romper todas essas retas, eu acho que o touro vai simplesmente bater em retirada, jogar a toalha, e aí a coisa vai ficar muito feia, o mercado pode cair muito, muito rapidamente. Então eu estava mostrando o dólar tem, esse topo é o topo que corresponde à entrada do presidente Lula. O presidente Lula entra, o dólar começa a cair, bolsa sobe, dólar cai. Isso aqui é a alta que corresponde à queda do subprime. E essa é a situação de hoje. O mercado fez um primeiro movimento de alta e um segundo movimento de alta. E agora se acumula nessa formação que eu quero crer vai dar continuidade ao movimento de alta. E se acontecer isso, nós temos que pegar essa perna e projetar essa perna anterior para cima a partir do topo do fundo dessa acumulação, que seria isso aqui. Deixa eu colocar uma amplitude dessa aqui para a gente ver de longe, que aliás essa amplitude também é muito parecida com essa primeira alta que os preços tiveram, né? Primeira alta, segunda alta, foi um pouquinho menor do que essa primeira alta. Então, se os preços romperem essa reta de resistência, nós temos essa amplitude para ser percorrida pelos preços. E isso traria os preços lá para o
topo do subprime, que corresponde à bolsa chegar no fundo do subprime, né? Então, isso no dólar é 2,45, provavelmente 2,50. Então, nós estamos muito de olho nesse processo aqui, para ver se essa reta vai ser rompida. Tá? Anteriormente, nós tínhamos colocado essa reta aqui, até tomamos uma posição no dólar, aqui, ó. Essa nossa reta estava aqui. Aí, quando aconteceu isso aqui, nós tomamos uma posição no dólar. A gente até podia considerar que a reta é essa e que agora nós tivemos um pullback para essa reta de resistência que passou a oferecer suporte, e, enfim. Mas eu acho que é melhor a gente pensar em relocar essa reta para esses níveis aqui e imaginar que ela ainda não foi rompida. Então, se nós tivermos aí um bom fechamento acima de 2035, que é esse nível aqui, o 2034, um bom fechamento aqui, acima da máxima de hoje, por exemplo, eu acho que é uma ótima indicação para comprar, e a gente pode usar esse fundo aqui, a 2025, para proteger o nosso stop, né? Colocar o stop abaixo do mínimo desse dia aqui, que foi o dia 22 de outubro, tá? Muito bem, vamos analisar Vale e Petro. Já estamos aqui com Petro. Petrobras, eu já falei muitas vezes, faz muito tempo que eu estou aqui, quem assiste a Quinta Técnica está me vendo, está baixista em Petrobras. E agora o que acabou de acontecer foi a confirmação dessa reta de resistência. O mercado tocou uma vez mais nessa reta de resistência. Algumas pessoas estavam imaginando que isso aqui iria se transformar numa tendência de alta. Nossa senhora, nem tinha visto a queda de Petrobras hoje. Uau! Uau, isso foi selvagem, meu Deus. Petrobras caiu, deixa eu ver quanto caiu Petrobras aqui no mercado. Petrobras caiu 3,30%. Uau! Não é mole não, hein? Então, mas de volta aqui a nossa vaca fria. Então, Petrobras, como eu dizia, confirmou essa reta de resistência. Então, nós temos uma linda reta de resistência que começa em 2008. 1, 2, 3, 4 anos de reta de tendência de baixa. Você aí, quer comprar Petrobras? Petrobras está respeitando uma reta de resistência há 4 anos. Você vai comprar Petrobras? Não. Você vai esperar essa reta de tendência de baixa ser rompida para começar a pensar em comprar Petrobras. Tá? Uma reta de tendência de baixa de 4 anos mostra que a tendência de Petrobras é cair. Petrobras está caindo. Petrobras está caindo em direção ao fundo do subprime, na minha opinião. Nós agora estamos numa situação que começa a ficar mais claramente, começa a ficar mais logicamente baixista. Por quê? Vejam vocês. Porque nós já temos... Eu fui informado que nós saímos do ar. Maurício? Então vou esperar um minutinho para ver se é isso mesmo. Aproveito para tomar meu chazinho meio frio. Bem, estamos de volta. Na verdade, eu acho que foi só uma interrupção temporária aqui para o nosso monitoramento. Mas então, eu dizia a vocês que com esse topo deixado aí um pouco abaixo de 24, nós passamos a ter 2 topos consecutivamente mais baixos dentro desse processo, minha gente. Vejam, esse processo aqui, que passa, que a gente pode chamar de acumulação e que passa a ter características de acumulação de continuação. Esse processo passa a ter características de acumulação de continuação.
Vamos lá, aumentar um pouquinho o volume. Pois não. Estou aumentando um pouquinho o volume. Espero que tenha melhorado. Então, vamos lá. Então, entendo que esse processo passa a ter características de que vai dar continuação ao movimento que o precedeu. O que é o movimento que o precedeu? É de baixa, né? E por que ele passa a ter essas características? São coisas sutis. Aliás, são coisas sutis, mas coisas que me dão uma satisfação muito grande. São as coisas que me fazem ser muito ligado na análise técnica. As pequenos detalhes que a gente consegue ver, visualizar, ler nos gráficos, e que são, na verdade, indicações absolutamente lógicas sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o seguinte: nós temos dois topos consecutivamente mais baixos e nós temos 3 fundos no mesmo nível. Topos mais baixos, fundos no mesmo nível, significa que vendidos estão indo cada vez mais, estão cada vez com mais sede, indo com mais sede ao pote. Estão ficando cada vez mais agressivos. Inicialmente, os vendidos entraram vendendo a 25,50. Agora, os preços caíram para 17,50, o mesmo nível que eles estiveram em agosto do ano passado e em outubro do ano passado. Agora, os vendidos entraram vendendo a 23,50, 23,80, 23,50. Então, a primeira vez a 25,50, agora 23,50. Então, se os preços chegarem de novo a 17,50 e subirem, de repente, até, digamos, 21,50 e voltarem a cair, nossa, nós vamos estar vendo o triângulo descendente do século aqui, em Petrobras. Tá? Vai ser um lindo triângulo descendente que vai ter durado 2 anos. Mas isso provavelmente nem aconteça, porque nessa baixa agora, eventualmente, os preços passam a ter força para romper esse nível aqui. Porque, minha gente, está ficando claro para todo mundo que quiser saber que Petrobras está caindo. Tem gente que não acredita, mas é só olhar esse gráfico que a gente constata. Petrobras está em tendência de baixa. Se Petrobras rompe os 17,50, ela deve caminhar muito rapidamente para o teste do fundo do subprime e provavelmente vai romper isso, porque a queda, o rompimento aqui do suporte a 17,50 projetaria a amplitude dessa acumulação para baixo, e sendo que essa amplitude seria o equivalente a Petrobras cair para R$12, abaixo do fundo do subprime. O que pode vir a acontecer, e ela pegaria esse fundo dessa correção que aconteceu em 2005. Então, Petrobras é baixa, curto, médio e longo prazo. Vale do Rio Doce. Vamos lá. Vale do Rio Doce. Nós temos uma situação em que, se por um lado isso aqui possa estar parecendo uma formação de fundo, formação de cabeça e ombros invertida, como eu quero crer que alguns colegas devem estar alardeando, notificando, isso pode parecer um processo de baixa, aqui, ó, nesta tendência de baixa. Ou será que pode aparecer nessa tendência de baixa? Tá, talvez possa aparecer nessa tendência de baixa. Uma perna de baixa, 2 pernas de baixa, 3 pernas de baixa. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, que às vezes elucida bastante o processo. Vejam, eu tracei um Fibonacci aqui do topo do começo de 2011, quando o Vale começou a cair, até esse fundo que nós tivemos em setembro desse ano. Tá? Para mostrar que esse processo está acontecendo no primeiro nível de retração. Isso aqui já está, a eventual reação já foi para dentro da faixa Fibonacci que está aqui. Então, uma eventual alta também teria
que enfrentar essa reta de resistência que está passando logo aqui. E outra, esse processo todo aqui, ele está ainda preso à força gravitacional desse processo todo de acumulação aqui. Então, se vocês me perguntarem, isso é uma formação de cabeça e ombros invertido? Não. Isso eu acho que está enganando os analistas técnicos, ou alguns analistas técnicos, porque a figura dela se parece com uma formação de cabeça e ombros invertida, mas eu entendo que o contexto onde ela está acontecendo exclui essa possibilidade. E por quê? Porque se isso estivesse acontecendo depois, se essa mesma formação estivesse acontecendo depois de uma baixa mais acentuada, por exemplo, se a gente tirasse essa acumulação daqui e pusesse ela aqui embaixo, aí sim poderia ser. Mas não, ela está na influência desse processo todo. Então eu acho que muito mais importante do que a gente imaginar que isso aqui é uma formação de cabeça e ombros invertido, que vai jogar os preços para cima, é a gente imaginar que este processo todo aqui é sim uma formação de topo, como está aqui mostrado no nosso gráfico, como nós achamos que isso vai estar mostrado no futuro nos livros de análise técnica. Porque vocês não tenham dúvida que isso aqui, se romper para baixo e se puser essa amplitude daqui para baixo, se jogar os preços para cá, e eu não acho que os preços vão para cá, porque na formação de cabeça e ombros, muitas vezes costuma acontecer truco e os preços vão 2 vezes, e às vezes até mais do que 2 vezes para baixo. Se isso acontecer, e se a gente tem possibilidade de traçar Fibonacci a partir desse fundo que invale, infelizmente, não sou eu que faço as cotações, né? Eu apenas constato os gráficos. Nós temos um processo de alta que começou em 98 e terminou em 2008. São 10 anos de tendência de alta, os preços saíram cá de baixo, são centavos aí, e especificamente nós estamos falando de 0,55 centavos e foram para 45 centavos. Nós tivemos em Vale, nominalmente, uma alta de 8.800%. Então, e por quê? Porque teve China, etc e tal, o Vale se beneficiou tudo, mas de repente acaba a China. Se acaba a China, então nós vamos chamar isso aqui da grande formação de cabeça e ombros, que foi o topo da tendência de baixa, que então rivalizaria com essa aqui, só que em termos simétricos para baixo, né? Então eu acho que é bem possível que a gente veja essas duas amplitudes serem alcançadas. Mas o primeiro objetivo seria a projeção dessa amplitude para baixo, que estaria aí próximo dos 22. Então, é isso que eu acho que está acontecendo em Vale, uma grande formação de topo, e agora Vale não está tão clara como Petrobras, mas a gente pode, quem sabe, esquecer essa reta temporariamente e traçar essa reta aqui e constatar que os preços estão respeitando essa reta, que é um pouco mais inclinada, e ver o que vai acontecer com essa reta. Hoje os preços teriam tido teriam sentido a resistência dessa reta, não é desprezível, né? Temos 1, 2, 3 e 4 pontos. Então, mas temos a resistência do último topo também. Nós não tivemos uma formação de reversão muito dramática aqui, mas tivemos um candle que não é um candle positivo, não é também extremamente negativo, mas, enfim, o mercado está testando esse nível. Então, um fechamento de Vale, estamos falando de Vale 5, o gráfico diário nominal, um fechamento acima de 36,80, na verdade, podemos falar em 36, bem, é o topo do dia 17 de outubro, foi 36,67. Se tivermos um bom fechamento acima de 36,67, não, na verdade, temos mais um topo aqui, vejam, temos esse topo aqui também, que 37, nós temos que ter um bom fechamento acima de 37. Se tivermos esse fechamento, aí sim os preços podem subir, e eu quero crer que eles partiriam para a sua próxima resistência a 39, 39,50, 40,
ou de repente até conseguiriam testar o topo principal dessa grande acumulação aqui, que está lá um pouco abaixo de 42. Mas se, assim como aconteceu em Petrobras, Vale começar a cair a partir de agora, eu acho que eventualmente nós podemos pensar em estabelecer uma posição de venda, principalmente se amanhã o mercado abre, por exemplo, em gap e fechar na mínima do dia, eu acho que nós podemos ter uma boa indicação de baixa. Então eu sim arriscaria, se nós tivermos um movimento negativo amanhã, uma venda aqui com stop logo acima desse nível, que estaria também protegido da reta e desses dois topos aqui, com o objetivo cá embaixo a 31. Então nós temos aí uma situação de que estaríamos buscando esse lucro aqui e arriscando esse prejuízo aqui. Como vocês veem, é uma situação que dá quase 4, 5 a 1, né? E estatisticamente muito favorável. Então o Vale está indefinido no curto prazo, mas nós estamos com um viés muito mais de baixa do que de alta em função da análise que fizemos do índice Bovespa. E no médio e longo prazo estamos baixistas em Vale, com certeza. Então vamos passar a responder as perguntas. O que nós temos, Maurício, de perguntas? Júnior? Um momentinho, por favor. Ixi, mas o que eu fiz aqui? 3, deixa eu ver se é 3. 1 é 3, né? Tá. Eu mexi no som aqui, achei que tinha desligado, mas está tudo certo. Então, vamos lá. A primeira pergunta, peço para o professor Fausto dar seu parecer sobre a recente euforia dos fundos imobiliários, tendo em vista que alguns desses fundos registraram perdas em torno de 9% ao mês, e que Batista, não é? Que é letra I, letra Q, Batista. Pois não. E que, olha, nós temos aqui no desktop que nós usamos todo dia, vamos falar então um pouquinho sobre fundos imobiliários. Tá? Nós temos aqui uma página de cotação que nos traz todos os fundos imobiliários. E o gráfico aqui equivalente. Nessa página de cotações, a gente tem condições de rapidamente verificar os volumes, e aí a gente vê os fundos que tiveram maior volume. Por exemplo, o Kinea foi o fundo que teve maior volume, e essa é a situação dele. Mas aqui nós temos dois gráficos que eu acho que retratam também de maneira boa. Bem, eu estou mostrando para vocês o gráfico dos fundos imobiliários. Esse é o gráfico dos fundos imobiliários. Nós estamos numa formação que começa a ter características de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Que formação é essa? É essa aqui, ó. Isso é um retângulo. Tivemos um topo anterior a esse retângulo. Agora o mercado tentou fazer um outro topo, não conseguiu, deixou um topo inferior ao último topo. Então eu começo sim a me preocupar com investimentos, e nós já estamos recomendando para os nossos clientes cautela e eventualmente colocação de stops nas posições de fundos imobiliários. Por quê? Porque o fundo imobiliário é uma fonte de renda, pode ser considerado como uma fonte de renda, mas ele tem 3 riscos que tem que ser observados. 3 fatores de risco. O primeiro é o fator liquidez. Então, quanto maior o tamanho do fundo, quanto menor a cota, mais volume ele terá,
E isso pode ser acompanhado no pregão, através de qualquer terminal de cotações. Porque se eventualmente você quiser sair do investimento no fundo imobiliário, como se sabe, no fundo imobiliário não se resgatam cotas. É preciso se vender a sua participação no fundo para uma terceira pessoa, o que é feito através da Bolsa de Valores. Mas é preciso que alguém queira comprar, não é? Então, se ninguém quiser comprar, por exemplo, porque o mundo perdeu a liquidez, porque ninguém mais quer saber de investir em nada, todo mundo está preocupado, está com medo, então você vai ter que ficar com aquele investimento. E aí, os dois outros riscos são de que os imóveis dos quais... Maurício? Tudo bem? Tá. Então, o outro risco é o de que os imóveis dos quais o fundo é proprietário desaluguem, ou seja, aumente a taxa de vacância. Os fundos hoje trabalham com 5% de taxa de vacância, que é baixo. Por quê? Porque os fundos compram os melhores imóveis, que são os imóveis que disse performados, imóveis que têm performance, já foram construídos, já existem e já estão alugados e bem alugados para empresas que têm dependência desses imóveis, como é o caso dos imóveis atrelados à logística, como, por exemplo, armazéns e etc. Como é o caso de imóveis alugados para bancos, para grandes empresas. Então, eventualmente, essa taxa de vacância pode aumentar e aí o rendimento do mês diminuir. E os esperados 9%, que é basicamente 9% ao ano, sem imposto de renda, contra 7,25% do CDI, do CDB, para quem ganha 100% do CDI, descontado de 22%, ou 20%, ou 17,5%, ou 15%, dependendo da pessoa ficar 6 meses, 1 ano, ou 2 anos com o investimento. Né? Menos de 6 meses é 22,5%, se ficar 6 meses o imposto já cai para 20%, se ficar 1 ano o imposto cai para 17,5%, e se ficar 2 anos o imposto cai para 15%. Né? Então 15%, na melhor das hipóteses, se a gente fizer 15% de 7,25%, então nós vamos ter 7,25% entre 15% menos, nós estamos falando em 6,16%. Então, CDB rende líquido 6,16% contra 9% dos fundos de imobiliários. Tá? Então, se a gente põe em 9 delta percentual, nós estamos falando de um investimento que rende 46% a mais do que o CDI. É espetacular. Não é? Então, ainda que caia o rendimento dos fundos imobiliários, que eles desaluguem, ele ainda dificilmente vai se tornar um investimento pior do que o CDI a 100%. O CDB a 100% do CDI, que hoje está nos dando, aí espera-se que dê aí em torno de 7,25%, que é a taxa Selic hoje. Entretanto, como eu disse, existe um terceiro item, que é o mais importante de todos, e que é a valorização ou desvalorização do principal. Porque se a gente olha aqui esse gráfico, por exemplo, do índice imobiliário, ou se a gente olhar o gráfico do Kinea, por exemplo, que é o fundo dos fundos de maior liquidez atualmente, eu acho que posteriormente vai ser o fundo do Banco do Brasil, que é um fundo que eu estou recomendando. O fundo do Banco do Brasil vai ser de 1 bilhão e 500 milhões e vai ser proprietário do que hoje são as agências e escritórios do Banco do Brasil, ou diversas agências e diversos escritórios. Isso é que é imóvel performado, né? Tem o Banco do Brasil como inquilino, o Banco do Brasil tem as agências no Brasil inteiro e provavelmente vai continuar tendo essas agências nos próximos 180 anos. Né?
Então, mas enfim, como ele é um fundo que vai ter cota baixa e vai ter muitas cotas, eu acho que ele vai ter muita negociação e, portanto, muita liquidez. Restam os dois outros fatores de risco. O fator de risco, que é a taxa de vacância, no caso desse que está sendo lançado agora, acho que a capitalização vai ser 29 de novembro. Se quiserem informações, se tiverem, alguns de vocês tiver interesse, ligue para nós, 3957-5891, e nós podemos dar mais informações sobre esse fundo do Banco do Brasil. E porque nós achamos que ele é um bom investimento. Mas o terceiro aspecto é o aspecto da valorização ou desvalorização da cota. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o fundo Quiné, agora sim, e onde nós temos esse gráfico e temos possibilidade de fazer essa reta de suporte aqui. Vejam que os preços hoje, ontem, eles tiveram uma pequena dor de barriga, né? Essa reta nós podemos já, eu quero adequar para encostar nesses dois fundos. E vejam, a gente só teria deixado um pouco dessa queda para baixo. Eu acho que a reta é essa. A gente pode até pensar em fazer isso, mas não muda nada. Se a gente mexe na reta aqui, não muda aqui, próximo dos preços, muda muito pouco. Estão vendo, minha gente? Então, a reta é essa. Esse aqui é o processo que está sendo respeitado pelos touros na sua tendência de alta. Essa baixa aqui já mostra que nós tivemos um topo inferior ao último topo, mas isso está dentro da influência desse processo aqui, que nós não sabemos se é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de alta, ao movimento anterior, que é de alta, ou se vai reverter o movimento anterior. Isso aqui pode, eventualmente, no futuro, ser chamado de topo duplo, porque isso aqui está tecnicamente no mesmo nível. Isso vai ser chamado de topo duplo se esse umbigo aqui do processo, que é a 1.500, no caso do fundo Quiné, for rompido. Então, isso dá 9% ao ano, 10% ao ano, em torno, 9% ao ano. Mas, se a pessoa entra comprando hoje, aqui nesse nível, e os preços vierem para esse nível aqui, pronto, ou seja, se os preços fizerem isso aqui, ó, essa simples quedinha aqui, minha gente, é 10% de baixa. Tá? Então vejam aí nesse contexto. Isso aqui é 10% de baixa. Então, se a pessoa comprar nesse nível aqui e os preços caírem, o lucro de um ano inteiro sumiu. E eventualmente esse lucro pode acontecer em quantos dias? Hoje caiu 5% esse fundo Quiné, a certa altura, eu nem sei, será que a gente tem gráfico intraday para dar uma analisada nisso aqui? Temos. O que aconteceu? Provavelmente uma ordem errada lá, porque num certo momento alguém desesperou e saiu o negócio aqui, mas depois saiu o negócio aqui, depois saiu aqui, quer dizer, foi erro, pero talvez nem tanto, né? Enfim, de qualquer maneira, se isso acontece, quer dizer, se há uma queda dessa natureza aqui, a pessoa simplesmente perde 10%. Então, eu quando penso no fundo imobiliário e o mercado de ações que pagam dividendos é muito parecido, né, porque você, da mesma maneira, você ganha dividendos, num você ganha dividendos, no outro você ganha aluguel. E em ambos você corre o mesmo risco. Ações têm menos problema de liquidez, fundos eu acho que tem um pouco mais de problema de liquidez, mas você, da mesma maneira, se a gente parte do princípio que ações podem cair, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, que acha que é impossível que as ações de companhias elétricas caiam mais do que já caíram. Eu, infelizmente, tenho que, uma hora dessa, sentar com ele e mostrar para ele que, ó, na minha análise, pode cair muito mais do que já caiu. Pode cair, na minha análise,
isso pode cair muito mais do que já caiu. Por quê? Porque eu traço um Fibonacci daqui de 98 até lá em cima, e isso aqui me traz para 10 mil pontos. Ou, se eu quiser ser um pouquinho mais otimista, eu traço esse Fibonacci a partir de 2003, que é esse fundo aqui, que é o ciclo do presidente Lula, e aí a gente pode cair no primeiro número, que está aí em torno de 13 mil pontos, que é exatamente aqui no fundo do subprime. Será que os preços não podem ir para o fundo do subprime de novo? Olha, vejam, romperam essa reta aqui. Essa reta tem um ponto em 2003, tem um ponto em 2008 e tem um ponto em 2011. Minha gente, eu já vi muitas retas de suporte, muitas retas de resistência. Eu aprendi a respeitar retas. Quando a gente tem um período muito longo e vários pontos milimetricamente colocados na reta, respeite essa reta, porque essa reta está de fato mostrando o rumo que o timoneiro do barco respeitou. Quem é o timoneiro do barco? A massa de indivíduos que atuam no mercado. Então essa reta deve ser respeitada. Quando ela é rompida, a gente pode sim esperar que os preços vão para Fibonacci. Eu estou falando primeiro nível Fibonacci, porque o segundo nível é bem mais baixo, logicamente, né? O segundo nível também está aqui a 10 mil pontos. Né? Então, eu acho que sim, as elétricas podem cair de novo para o fundo do subprime. Se caírem para o fundo do subprime, que está aqui, eu estou mostrando aqui, ó, podem fazer isso aqui. Será que é tão difícil elas fazerem isso? Eu acho que é facinho, facinho. É só olhar aqui que a gente vê que, ó, não fizeram isso aqui em 97 até 99. Por que não podem fazer de novo isso aqui? Claro que podem. Se tiveram toda essa alta aqui, isso aqui é apenas uma correção. Ó, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês verem como eventualmente isso aqui orna. Ó. Orna, né? Não orna isso aqui, ó. Um processo de alta. Vamos ver, ó. Eu vou traçar uma reta aqui. Pega esse cara aqui. Olha. Ele vem um pouco abaixo dessa reta. Sei lá, nem tem essa reta aqui. Não precisa ter necessariamente. Mas é isso aqui, ó. Tá muito ruim isso aqui? Está muito fora de propósito? Não, não está, absolutamente. Cabe perfeitamente nesse gráfico. O mercado cairia 55% ou 50%, digamos. E se cair 50%, o que acontece? Ora, os 10% que a elétrica andou dando por ano, um rendimento espetacular, quer dizer, o gato comeu. O gato come 5 anos de 10% de rentabilidade. Ah, mas depois volta. Aqui que volta. Quem falou que volta? Se cair tanto assim, o que estará acontecendo com a economia mundial? Provavelmente a Europa já foi para o beleléu, a gente que for passear de cruzeiro nas ilhas gregas vai ter que comprar dracmas em vez de comprar euros quando entrar na Grécia, tá certo? E os Estados Unidos já vai estar aí fazendo cortes absurdos no seu orçamento. É isso que vai estar acontecendo. E, eventualmente, bem, hoje está fácil a gente mostrar que, já mostrei várias vezes, mas nunca eu acho que nunca é demais a gente mostrar o gráfico do Nikkei e lembrar o que aconteceu com o Nikkei, né? O Nikkei é a economia do Japão, nós não estamos falando do Paraguai, minha gente, com todo respeito aos nossos irmãos paraguaios, mas isso é que aconteceu no Japão. O Japão caiu por 19 anos, se o fundo é esse aqui de 2009, mas se acontecer o que eu estou achando que vai acontecer, o Japão vai fazer um outro fundo e a bolsa dele terá caído nominalmente mais de 20 anos. A bolsa terá caído mais de 20 anos. Vejam o gráfico aqui de novo. Vejam o gráfico. Se nós tivermos um fundo inferior a esse aqui, o Japão terá caído mais de 20 anos. Então, quem é que garante que nós não podemos ter as elétricas caindo e ficando lá embaixo? E aí quem investiu nas elétricas simplesmente perdeu dinheiro, porque pode ter ganho 2, 3 anos 10%, mas se cai 50% já perdeu 20%. E quando se perde 20% do seu capital, você precisa ganhar 25% do novo capital apenas para voltar a ter o que você tinha. Ou seja, é um péssimo negócio. Então, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer, que pode acontecer, que tem que se preocupar com os fundos imobiliários. A gente tem que ficar de olho no gráfico de cada um desses fundos e atentar também para esse processo de liquidez
e taxa de vacância, né? Então, se a gente vai entrar num fundo imobiliário, eu acho que, primeiro, nós temos que ficar de olho no gráfico do fundo, logicamente, mas também temos que ficar de olho nesse gráfico, que é o gráfico, não, esse aqui é o fundo Quinéia. E vamos analisar o fundo Quinéia. O fundo Quinéia teve uma despencada e agora está com toda a característica de bandeira de baixo isso aqui, e eu acho que nós vamos ter outra perna para baixo. É isso que está mostrando. Ou nós vamos ter o teste dessa reta suporte. Se essa reta suporte for rompida, é aquela história. A gente traça a Fibonacci aqui pelo menos, né? E aí, primeiro número está a 1.400. Os preços estão hoje, fecharam hoje a 1.680. Então, o primeiro número Fibonacci está 1.400, o segundo 1.300. Então, podemos ter queda brava. Mas o que eu dizia é que nós temos que ficar de olho no fundo imobiliário e no fundo dos índices de fundos imobiliários que está recentemente criado. Opa, não tinha visto isso aqui. O fundo está recentemente criado e acabou de romper um suporte. Então isso aqui está mostrando o quê? Que no curto prazo, nós estamos falando de 2 meses aqui, nós estamos com topos consecutivamente mais baixos, esse topo é inferior a esse topo, e esse próximo fundo vai ser inferior a outro fundo. Então nós estamos com uma tendência de baixa nos fundos multimercado, no índice dos fundos multimercado. E estamos aqui num processo de baixa também no fundo imobiliário que é composto pelas empresas imobiliárias. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito esperto com os investimentos nos fundos imobiliários. Você tem que pensar em colocar um stop nas suas posições de fundos imobiliários e tem que pensar muito seriamente para ver se vai comprar ou não os próximos lançamentos, né? Agora, dentre os fundos imobiliários, eventualmente você pode ter algum que possa ter um gráfico. Dentre todos esses fundos que nós temos aqui, eventualmente, hoje, por exemplo, teve esse aqui que negociou, mas negociou R$131 mil. Né? Você tem esse outro aqui, o BRCR 11, que é o SBC Fund, que então subiu, foi um dos que mais negociou, ficou no 0 a 0. E que está com uma acumulação que está com cara de que vai dar continuidade à alta. Então, de repente, você pode trocar de um fundo para outro, né? Porque para trocar de um fundo para outro é simplesmente você comprar a cota dele. E sendo dono da cota, você recebe o aluguel, né? Quem for o dono da cota, na hora do pagamento do aluguel, vai receber o aluguel. Quem vender, não recebe o aluguel. Muito bem, então acho que é isso aí. E agora a próxima pergunta e última pergunta. Mariano, boa tarde, Fausto. TIM P3 em clara tendência de baixa, caso perca. Vamos lá, para TIM P3. Eu me estendi bastante aí na questão dos fundos imobiliários, porque eu acho que essa é uma questão bastante atual, né? Então, está aqui o gráfico de TIM. Esse é o gráfico diário de TIM. Vejam, interessante, nós pudemos definir esse canal de alta, os preços romperam esse canal, a gente teria mais um Fibonacci, eles atingiram o primeiro número Fibonacci, os preços atingiram o primeiro número Fibonacci, quase que milimetricamente. Então vamos lá ao resto da pergunta. Em clara tendência de baixa, caso perca os 6,70, que é esse fundo aqui, gráfico não ajustado, próximo alvo, fundo de 2008, fundo de 2008, que é esse fundo aqui, está R$2,50, R$5, TIM P3, próximo alvo, fundo de 2010, eu acho que o Marino de Ângelo está falando. Veja, Marino, perder esse nível aqui, o que nós podemos esperar? É o próximo número Fibonacci, aqui 5,50. Próximo ao fundo 2008, vamos no 5, estou vendido desde os 9,10. Parabéns, fez uma ótima venda aí. Vamos ver onde é que você vendeu aí
nos 9,10. Você deve ter vendido nesse pullback aqui, depois que o mercado subiu e caiu, você vendeu por aqui assim. Então, provavelmente nesse dia aqui no começo de agosto, ou então nessa reversão aqui no final de julho. Parabéns, está numa boa venda. Se você quiser pensar numa posição de mais longo prazo, vai pondo seus stops embaixo das resistências importantes aqui do diário. Então, a seu stop estaria aqui agora, que é acima desse topo aqui de 8,40, e quando esse nível for rompido, você pode tirar o stop daqui e colocar ele aqui acima dessa acumulação. E assim você vai mudando seus stops e cada vez vai faturando mais, né? E eventualmente vai ter condições de cavalgar essa tendência toda. Muito bem. Temos alguma pergunta aí que talvez possamos tentar responder? Ou... Ok, então vamos para a BMF para encerrar. Voilá, financeiro, BMF. Essa reta não tem muito mais utilidade. O nível está muito longe, vamos limpar um pouco a área aqui. BMF rompeu essa resistência importante, teve esse pullback, rompeu esse nível, mas agora está com cara de que vai voltar de novo. Isso me parece uma bandeira de baixa, portanto eu estou baixista no curto prazo, isso me parece uma bandeira de baixa rompida. Eu, se tivesse visto isso hoje no pregão, eu teria me motivado a vender, colocar uma venda aqui no fechamento com stop acima dessa bandeira. Porque eu acho que isso aqui é uma indicação de que possivelmente os preços vão romper esse nível. Se houver o rompimento desse nível a 12,20, que é o nível dessa antiga importante resistência, que agora deve se tornar suporte, então se esse nível for rompido, na verdade é 12,20, 12, né? Então nós vamos ter um bull trap. Esse processo todo aqui terá sido um bull trap. Os preços rompem essa importante resistência e não dão continuidade. Quando eles estão com a faca e o queijo na mão, os touros simplesmente negam fogo. E isso é porque tem alguma coisa muito errada. O que está errado é que provavelmente essa alta foi meio forçada. Ou tem alguma coisa muito errada, ou sei lá, o mercado está exaurido, os touros estão exauridos, né? Nós temos essa reta suporte aqui que tem que ficar de olho também, de maneira que se os preços vierem a confirmar essa bandeira de baixa, eles provavelmente vão estar vindo testar essa reta e vão encontrar essa reta exatamente ali nos 12, 12,20. Então é ficar de olho aqui também, porque rompendo essa reta, aí esse processo todo aqui eu acho que vai estar com muita cara de ter sido ABC, ou seja, uma onda de reação, uma onda corretiva do processo de baixa. Então baixistas em BMF no curto, médio e longo prazo, porque nós entendemos que esse processo todo aqui vai ser chamado de formação de topo também, a exemplo do que falamos de Vale. Então é isso por hoje, minha gente. Fico contente de a gente ter conseguido aí transmitir, ainda que aos trancos e barrancos. A gente estava achando que pela primeira vez nós íamos estar fora do ar. Então agradeço a presença de vocês, boa sorte. Essa semana especificamente, nas últimas semanas eu tenho dito que tenho esperado bastante volatilidade. Nós não tivemos ainda essa volatilidade, mas eu acho que essa semana promete, essa aí é a próxima. Essa porque na véspera da eleição americana, na semana que antecede a eleição americana, eu acho que eventualmente os republicanos podem aprontar alguma na bolsa, e na próxima, porque se tem alguém segurando, depois da eleição já não vai segurar mais, né?
não vai ter mais por que segurar, e aí eventualmente os preços que estão lá perto do topo o S&P está perto do topo de 2000 e o mesmo nível, topo anterior ao subprime, nós estamos muito próximos desses dois importantíssimos níveis de resistência. Então eu acho que se não tem mais grandes forças ocultas interessadas em que os preços não caiam, eventualmente a hora que eles se retiram de campo, os preços podem simplesmente desabar. Então vamos esperar para ver se a gente está certo ou se os touros têm algum coringa aí escondido na manga que eu não estou conseguindo enxergar nos gráficos. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima semana, bom feriado para vocês.